Paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Samuel 8, 9 e 10. No comecinho desse capítulo é falado que Samuel já está velho. Samuel foi aquele que foi consagrado pela sua mãe ao Senhor e que viveu a vida inteira no templo. Ele era aquele que tinha intimidade com o Senhor, que ouvia a Deus, que tinha ali, já tinha se tornado um profeta, que as pessoas ouviam a ele. Só que agora Samuel tinha filhos, ele já estava envelhecido, ele tinha filhos. Porém os seus filhos não eram como ele, não serviam a ele. A Bíblia fala que os seus filhos estavam ali julgando a Israel, mas com avareza. Estavam ali agindo na sua própria vontade, não na vontade do Senhor. Eles não respeitavam os sacrifícios, não serviam a Deus como havia Samuel ensinado. Então, aqui é a nossa primeira pausa nesse vídeo, e nós vamos falar assim, irmãos, assim, muitas vezes nós julgamos e esperamos que os filhos tenham os mesmos comportamentos do que os pais, quando nós sabemos que esses pais são servos do Senhor, especiais, que temem a Deus, enfim, cada um é responsável pelas suas próprias escolhas, e não há como dizer ou esperar que aqueles filhos ou os filhos de hoje sejam exatamente como os pais que naquele momento estavam servindo a Deus da melhor forma possível. Samuel estava já velho, e ele tinha dado o seu melhor para Deus em todo o tempo, mas infelizmente a sua descendência não tinha o mesmo comportamento. E por conta da falta de um comportamento de servidão a Deus, a Bíblia diz que os anciões de Israel vão até Samuel e falam para ele, olha, nós não queremos que os seus filhos sejam sacerdotes sobre nós. Nós não queremos que eles sejam juízes sobre nós, porque eles não têm um bom testemunho. O que nós queremos é que haja um rei sobre nós, como as nações do nosso lado também têm rei. Então, irmãos, também aqui reforça que por que Deus não queria que não fosse expulso do meio do povo de Israel outros povos. O povo de Israel, eu já falei isso em outros vídeos e falo agora novamente, era um povo muito influenciável por aquilo que eles viam. Então, se o povo do lado tinha um rei, eles também queriam ter, independente das circunstâncias, independente do que aquele rei iria representar para eles. Eles queriam um outro rei, eles queriam ser iguais aos outros, mesmo o Senhor já vendo feito tudo que já tinha feito por eles. E Samuel não gostou dessas palavras, mas Samuel, mesmo sendo já um homem velho, mesmo sendo um homem que sempre teve uma intimidade com Deus, ele falou, eu vou orar ao Senhor. Então também é algo aqui para nós pensarmos, né? Muitas vezes as situações acontecem à nossa volta, principalmente uma situação assim, que ele não gostou. Ele não reagiu de imediato. Ele não gostou, mas ele foi orar a Deus. Então nós precisamos também aprender a respirar e ter essa pausa para ir buscar no Senhor as respostas e as alternativas para o que devemos ou não fazer. Não adianta simplesmente reagir, simplesmente ser impulsionado pelo nosso eu. Temos que parar e falar, vamos orar a Deus. E é isso que Samuel faz. E aí quando ele ora a Deus e ele fala com o Senhor fala, Samuel, pode fazer o que eles estão pedindo. Coloque então um rei diante desse povo, porque na verdade eles não estão recusando ou rejeitando a você como um juiz nessa terra, eles estão rejeitando a mim, o Senhor. Mesmo tendo feito tudo o que eu fiz por eles desde o Egito até agora, desde o Egito esse povo me rejeita. Então não é contigo, é comigo. E aí nessas palavras a gente percebe que o próprio Deus, ele se ressentia, ele era magoado com o povo de Israel, porque não tinha o que Deus não fizesse por esse povo. Mesmo ele sendo ingrato, o Senhor em todo o tempo foi livrando a cada um deles, em cada época, em cada situação, em cada uma das guerras, mas eles estavam ali pedindo um rei. Então o Senhor como rei não bastava. Eles queriam um rei que eles pudessem ver como acontecia com as outras nações aqui. Então, o Senhor fala para ele, pode colocar, só que deixe bem claro para eles quem será esse rei, ou como viverá e trabalhará com eles esse rei. Então, esse rei terá direito a colocar os filhos de Israel como seus guerreiros, como seus cavaleiros. Esses filhos de Israel, as filhas de Israel, servirão a este rei como padeiras, como perfumistas, enfim, estarão ali a serviço deste rei. As terras do povo de Israel serão dadas, as terras que o Senhor deu para eles como herança. As terras deste povo também serão dadas a esse rei.
aquilo que eles produzirem na terra, uma parte deles também será dada a esse rei. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor havia dado de graça para o povo de Israel. Há um versículo que nós lemos há um tempinho, nesses versículos que estamos lendo, que a terra que eles não plantaram, eles colhiam. A terra que eles não produziam, produzia para eles o fruto, né? Então, agora aqui o Senhor estava dizendo que tudo aquilo que eles conquistaram, uma parte seria para esse rei. E lá na frente, quando eles percebessem que esse rei estava tirando deles além daquilo que eles achavam que era de direito, não adiantaria ir até o Senhor, porque o Senhor iria responder: foi vocês que pediram o rei. Então aqui também mais uma pausa, para nós pararmos e refletirmos. O que nós estamos insistentemente falando com o Senhor, que nós queremos isso ou aquilo? E será que isto ou aquilo que nós insistentemente estamos falando para Deus, será que isso é para a bênção da nossa vida? Uma vez uma pastora orando comigo, falando comigo, ela falou assim, que tudo que nós orarmos ao Deus, pedindo, que nós possamos falar: Senhor, mas que isso seja para a glória do seu nome. Que isso seja para a glória do seu nome. Por quê? Porque aquilo que o Senhor vier a me dar tem que ser um testemunho para que as pessoas vejam que Ele é Deus e Ele que fez. Se for somente para o meu próprio deleite, então Deus não tem por que me servir naquilo. Ele tem que me dar algo, ele tem não, porque Deus não é obrigado a nada, mas Ele nos faz algo que seja realmente para que a glória dele seja manifesta. Se não for dessa forma, não tem por que o Senhor nos dar, porque Ele precisa ser sempre o centro da nossa vida, o centro da nossa história. Porque de verdade, como aqui com Israel, o Senhor já havia dado muito para eles, mas eles continuavam sendo ingratos. Mas aqui então, Samuel tem essa palavra de Deus que fará, que ele dará esse rei a Israel, mas que tem todos esses detalhes e que depois não adianta reclamar. E isso para tudo também. Pede, mas pede com sabedoria, como eu estou dizendo, que tudo seja para glorificar a Deus, porque os problemas que você terá no meio disso, se foi você que pediu e não entendeu que aquilo deveria ser algo para o Senhor, não adianta reclamar também. E então aqui na sequência do capítulo, já entrando no capítulo 9, a Bíblia diz que do filho da tribo de Benjamim, um homem, ele tem lá seu filho, e tem 3 jumentas do seu quadro, vamos colocar assim, de animais, 3 jumentas que somem. Então ele pede ao seu filho para que vá procurar por essas jumentas. E o seu filho, que é Saul, é um homem lindo. A Bíblia diz que do seu ombro para cima não tem naquele momento alguém que seja mais bonito do que Saul. E Saul pega ali o seu moço, né, o seu servo, e eles vão atrás daquelas jumentas. E ali eles andam por várias cidades à procura daquelas jumentas, e eles começam a não ter mais ali, tipo, pão, não tem as coisas, e eles falam, então, um com o outro ali, né, que eles deveriam voltar, porque eles, daqui a pouco o pai de Saul não estaria mais preocupado com as jumentas, mas e sim com eles, porque já fazia alguns dias que eles tinham partido. E aí, então, eles encontram umas moças, e essas moças dizem para eles: olha, há um vidente, há um profeta, porque na época era chamado de vidente, há um profeta que tudo aquilo que ele fala se cumpre. Ele tem uma grande intimidade com Deus, então procurem a eles. E aí, então, o servo e Saul conversando falam: mas se nós formos até o vidente, o que nós vamos oferecer a eles? Porque nós já não temos mais nada. E então esse servo de Saul fala para ele: olha, eu tenho aqui um pouco de prata, a gente pode dar isso para ele, para que ele então fale conosco. Então eles vão ali no sentido da cidade onde está Samuel, e o Senhor já fala para Samuel que esse homem está chegando e o que está procurando, o que está acontecendo ali, porque seria esse que o Senhor tornaria capitão, então o rei ali de Israel. Saul chega a Samuel e aí fala com ele, né, olha, onde está o vidente? E aí, então o próprio Samuel fala: eu sou o vidente, mas venha comigo que eu vou comer e você vai hoje comer comigo, mas não se preocupe. Ali Samuel já tranquiliza Saul: não se preocupe quanto às jumentas do seu pai, porque se naquele momento ele tivesse qualquer preocupação de não subir com Samuel para comer, por conta do tempo, por conta da distância que ele ainda estava da sua casa,
Então Samuel tranquiliza ele, fica tranquilo porque as jumentas do seu pai já foram encontradas. Então eles sobem, vão, comem. Samuel pede para que seja dada a Saul uma porção muito boa daquele alimento, porque ele já havia sido, né, orientado por Deus para que fizesse dessa forma. E então quando eles vão se despedir ali, então Samuel pede para que Saul deixe o seu moço ir um pouco mais à frente, para que ele possa falar ali com Saul. E então ele diz, olha, o Senhor vai ungí-lo como o rei dessa terra, porque as pessoas estão clamando por um rei, e você será o rei que eles estão pedindo. E aí Saul, ali numa posição até de humildade, ele fala, mas por que eu seria esse rei? Uma vez que eu sou da tribo de Benjamim, que é a menor das tribos, então não tem por que ser eu. Mas o Senhor fala, não é ele mesmo, e Samuel fala isso para Saul, que ele será o rei. E na verdade aqui também, irmãos, assim, aquele ali seria um rei que o povo de Israel aceitaria, porque ele era um homem muito bonito, muito vistoso, então eles queriam um rei, então o Senhor permitiu. E se você olhar pelo comportamento de Saul, já aqui no comecinho desse capítulo, preocupado com o seu pai em buscar aquilo que o seu pai perdeu, preocupado com o seu pai em voltar e dar notícias, ele não era uma pessoa ruim, então por isso o Senhor estava confirmando ele ali como um rei. E Samuel fala para ele, olha, você vai encontrar no caminho algumas pessoas, ele vai falando o que vai acontecer na vida de Saul ali, e tudo vai se confirmando, né? Então, quando Saul sai dali do encontro que ele teve ali com Samuel, ele ali no sepulcro de Raquel, ele encontra ali algumas pessoas, e essas pessoas confirmam para ele que as jumentas do pai dele já haviam sido encontradas. Então esse é um dos sinais que o Senhor fala que ele viveria ali através da vida de Samuel. Então ele continua andando já na direção da sua casa. Ele encontra alguns homens que dão a ele pão, e ele recebe aquele pão. Também Samuel já havia dito a ele que seria dessa forma também. E aí então ele vai até o outeiro do monte, ele passa pelo outeiro do monte. O outeiro do monte, eu fui entender o que era como se fosse o lugar de adoração a Deus. E ali ele encontra profetas que eles estão com tamborins, com flautas. Então é um povo que está ali cantando, que está dançando, que está feliz com o Senhor. E quando Saul chega perto daqueles homens, ele também é tomado pelo Espírito de Deus, e ele começa a profetizar, e ele começa a se movimentar no meio daquelas pessoas ali de uma maneira diferente, porque a Bíblia diz que assim que ele se despediu de Samuel, o Espírito do Senhor já mudou o coração de Saul, ali ele já era diferente. Então quando há um encontro real, quando há um encontro verdadeiro com aquilo que é de Deus para a sua vida, não tem como você permanecer igual, não tem como você ser a mesma pessoa. O seu comportamento muda, a sua voz muda, o seu jeito de agir muda. E ali então Saul passa a profetizar, a ponto de alguns que o veem e que ele está ali no meio, falam: o que aconteceu com o filho de Quis? Porque ele está ali profetizando junto com os outros profetas, e percebem que ele está já diferente. E então, irmãos, assim, o Senhor, ele vai, confirma tudo isso no coração de Saul, que ele está diferente, que agora há um Espírito de Deus sobre ele. O próprio tio de Saul encontra com ele e pergunta: mas o que aconteceu? E aí ele fala tudo aquilo que Samuel havia dito para ele, só não que ele seria o rei, mas tudo aquilo, porque inclusive assim, ele não tinha essa soberba, ele poderia já nesse momento já dizer: o Senhor me colocou como rei, o Senhor tem colocado no seu coração, no seu entendimento, que algumas coisas ele vai fazer com você que são grandes, mas se você nesse momento já agir com soberba, o Senhor não tem por que agir. Olha, o Senhor está me dizendo que eu serei gigante nessa terra. Não, o Senhor está me dizendo que Ele fará da minha vida um exemplo para os outros. Lembra? Sempre para a glória de Deus, sempre para que seja algo que abençoe aqueles que estão ouvindo e que as pessoas vão enxergar como algo para Deus. Se for para a sua própria glória, nunca será. Nunca vai permanecer, nunca vai prevalecer. E aqui, irmãos, eu tenho nesse texto vários pontos que nós devemos fazer de reflexão. Quem era Saul? Era um homem humilde,
até então era um homem que se preocupava com aquilo que era do seu pai, ou seja, com aquilo que era do outro. Deus, mesmo magoado, não deixou de levantar alguém para atender o povo, ou seja, mesmo que nós venhamos a errar, o Senhor em tudo continua cuidando de cada um de nós. O Senhor continua usando profetas nessa terra, assim como usava Samuel, mas o quanto nós estamos dispostos a ouvir e seguir aquilo que o profeta vindo da parte de Deus, está declarando e fazendo a cada um de nós para vivermos. Precisamos estar atentos a todos estes pontos, para vivermos o bem de Deus que está por vir, na vida aqui de Saul e na nossa vida também. Que o Senhor, Ele possa colocar para vocês e para mim a boa medida, mas que eu sempre entenda que veio dEle e que seja para glorificar a Ele, para que nós possamos viver o melhor tempo das nossas vidas, em nome de Jesus. Amanhã ainda voltamos com vídeos a respeito de 1 Samuel. Fiquem todos na paz do Senhor.